eleitoral. As eleições se aproximam e, evidentemente, que os atores da política nacional se movimentam. O Estado de Minas Gerais conta com 853 municípios. Minas Gerais é o berço da política bem feita neste país. Tudo começa em Minas Gerais, é histórico. Aqui decide-se eleições. E em Minas Gerais, nestas eleições que se aproximam, nós estamos assistindo a chegada de jovens atores políticos, de jovens valores políticos. Isso é tradição, o mineiro sempre apresenta boas propostas. E nós temos um pré-candidato do Partido Novo visitando o Nepomuceno, visitando a DTTV, e ele vai se apresentar. Tive a alegria de conhecer hoje o Lucas Pita, que com grande experiência, trabalhando no governo do estado, nos visita. Seja bem-vindo, é uma grande alegria para o grupo DTTV recebê-lo e conhecer as suas propostas, a sua forma de ver a política. Sim, Jota, primeiramente eu que agradeço pela receptividade também, por me receber aqui nessa casa maravilhosa. Também agradeço ao amigo Ricardo, né, que é o presidente da CDL, que fez a ponte para a gente estar aqui. Eu sou associativista raiz, de berço. A minha trajetória começou na CDL Jovem e ali eu tive uma formação, além de empreendedora, de valores, também obviamente com a minha família, né? Eu sou cristão, tive uma trajetória de valores, mas uma questão de formação mesmo, de liderança focada em princípios e valores. Então por isso é importante esse bate-papo, essa renovação, seja nas entidades, seja nas empresas, seja na política, que interfere tanto no dia a dia aí da vida da nossa sociedade. E o Partido Novo, o seu partido, ele vem para renovar, para mudar a trajetória do que acontece hoje, do que já aconteceu? O que o senhor tem a dizer sobre essa sua luta que só se inicia, né, no campo político, né? E o que vem aí por aí? O que nós podemos esperar? Sim, na verdade ela já se iniciou há algum tempo, porque eu sou um dos fundadores do Novo aqui em Minas Gerais. No Estado? No Estado. Então, quando nós reunimos... É o partido do governador. É o partido do governador Romeu Zema, que é o grande exemplo, é o melhor governador do Brasil. É um cara que, apesar da condição financeira, da estrutura empresarial que tem, ele abriu mão de todos os privilégios e veio trabalhar em prol da nossa sociedade. Ele deixou de morar no palácio, até os governadores anteriores moravam em palácio, ele foi para uma casa que ele aluga. Então, eu acho que os grandes líderes, eles têm que ser exemplo. Aí eles conseguem irradiar na sociedade essa paixão em servir também a sociedade. E eu venho muito nisso, nesse exemplo do governador, mas ele veio, o governador Zema está aí hoje, porque nós, quando eu falo da CDL Jovem, eu falo com muita paixão do nosso movimento associativista. CDL é a Câmara dos Dirigentes Logísticos de Minas Gerais, da qual o senhor é fundador. Não, da CDL não. Não, da CDL o senhor é presidente. Eu sou vice-presidente da CDL BH, fui presidente da CDL Jovem Nacional. Então eu vim da CDL Jovem, eu tenho uma história de 15 anos no associativismo e fundamos, eu e alguns amigos que faziam parte da CDL Jovem, fundamos o Partido Novo, aqui em Minas Gerais. Aí o senhor é fundador. E aí eu fui presidente do Novo em BH na primeira eleição do Novo em Minas Gerais, que foi em 2016, quando nós elegemos o primeiro vereador do Novo em Minas Gerais, que foi o Matheus Simões, que estava agora na Secretaria-Geral do Governo do Estado. Exato. Um grande cara, um amigo inteligente. Só que quando nós iniciamos a fundação do Partido Novo, que foi em 2011, a gente ainda não estava nessa crise política que a gente está hoje, né? Assim, que a gente vem passando ao longo dos anos. Então nós fundamos o Partido Novo com uma ideologia clara de trazer algo novo para a política, principalmente no que tange a questão do dinheiro público, né, do dinheiro do pagador dos impostos, para manutenção partidária, para manutenção de candidaturas e para manutenção de toda a estrutura que não serve de nada para a sociedade. Ao invés de recursos serem destinados para saúde, educação, segurança, eles são destinados a questões dos políticos. Então, o Novo veio nessa base de não usar o fundo partidário, não está usando o fundo partidário, que é uma enormidade de dinheiro. Sim. É coisa de mais de 5 bilhões. Nós temos o fundo partidário, que é recorrência todo mês, sim, e temos o fundão eleitoral, que tem a ver... o eleitoral que não está... Das eleições, não, nenhum. Só que o fundo partidário, o Novo, ele guarda, ele não devolve, porque se ele devolver, ele é redistribuído em outros partidos. Então nós não vamos fazer isso. A bancada federal do Partido Novo tentou fazer um projeto de lei para autorizar o partido a devolver para a União.
Resumindo, o projeto foi travado, não passou. Então, o Novo recolhe o fundo partidário e guarda. O fundo eleitoral, que é destinado 5 bi nas eleições, o Novo recebeu 87 milhões e meio de fundo eleitoral. O que ele fez? Devolveu o dinheiro para a União. Foi o único partido que fez isso. Esse dinheiro devolvido, ele não foi redistribuído. Não foi, ele voltou para a União. Esse é o eleitoral. E eleitoral. Aquele fundo normal que é redistribuído. Sim. Que acontece. Que acontece. Partidos, né? Então, é aquele negócio, como a gente fez toda essa criação, eu falo assim, que o Novo é um filho, né? Estivemos lá batalhando, muitas vezes a gente ia em praça, perto lá da minha casa, lá em Belo Horizonte, colher assinatura, né, das pessoas para fundar o partido. Eu era xingado de bandido, porque como assim, mais um partido político? Mais um para roubar, para não sei o quê. Não, gente, eu não preciso, eu sou empreendedor, eu tenho uma locadora de veículos, eu sou casado, tenho meus filhos, eu não preciso da política para o meu sustento. Mas enquanto a população não entender que a política não é apenas para a próxima eleição, mas sim para a próxima geração, nós nunca vamos mudar, porque o político tradicional está pensando só na próxima eleição. Por isso que não existem reformas estruturantes, que vão gerar resultados para a próxima geração. Às vezes nem eu vou ver o que eu estou fazendo hoje, mas eu estou deixando um legado para os próximos, para continuar. Assim como é o nosso movimento cedelista, em todo o Brasil, em toda Minas Gerais, que vai sendo construído da base e vão crescendo e representando a sociedade através da geração de valor e não através da imposição, da obrigação. Se eu agrego valor para o meu associado, ele associa. Se não, ele deixa de associar e vai embora. Associação comercial, CDL. Então, são entidades que agregam valor para a comunidade. E, obviamente, o associado paga a associação. Se não agregar valor, ok, vai para outro. Então, o Novo vem nessa base também, de agregar valor para a sociedade. Uma pergunta curta, depois nós vamos para te conhecer melhor. Ok. A pergunta curta é, como é que vocês laçaram, os fundadores laçaram o Romeu Zema? Foi difícil? Foi fácil? Como foi isso? Né? Assim, primeiro levantaram alguns nomes, né, de pessoas que teriam condições financeiras, né, porque uma campanha custa caro. Custa caro. Então, a pessoa que ia ser o governador ia ter que disponibilizar um recurso. É assim, no Novo, a gente paga para ajudar a sociedade. Né? Como a gente não usa o fundo partidário, então tinha que ter um recurso. E é uma pessoa que tivesse um nome, né, de reputação. Uma trajetória empreendedora de sucesso. Credibilidade absoluta. Credibilidade total. Ficha limpa, credibilidade, um nome, uma reputação ilibada. Então nós ventilamos vários nomes, como o do Salim Matar, da Localiza, né, como o do senhor Modesto Araújo, como o do Vicente Falcone, do MDG. O Salim Matar está no Zema, está no Novo? Ele é um assessor, ele não é filiado ao partido, mas ele é um assessor, ele é um conselheiro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, debaixo da secretaria nós temos a CEMIG, GASMIG, o Investe Minas, Codemig. Então o Salim, ele pega os números e vai ali dando, com a sua visão empreendedora que tem. Uma capacidade que né, de cognitiva, de tal qual visão. O Zema, tal qual o Zema. Então nós precisamos de gente boa para somar força. Né? Uma andorinha só não faz verão. Então, um dos motivos que eu estou aqui hoje, que eu nunca imaginei na vida, né, candidatura, apesar de eu ter sido candidato, eu vou contar um pouco depois, em 2020, mas não era o sonho da minha vida. Mas a gente tem que entender que se a população não sair da indignação para a ação, a política vai continuar sendo dominada por pessoas que querem se servir do Estado e não servir ao Estado. E aí, também o nome do Zema estava no bolo, né, do potinho, e o Zema foi o que topou, na verdade. No primeiro momento, ele negou, né, não é para mim. E ele mesmo conta essa história, ele procurou a psicóloga dele, falou, veio o pessoal do Novo aqui, me procurou, eu neguei, mas esse tempo ficou me incomodando, porque eu construí minha empresa, eu tenho condição e eu quero contribuir para a mudança da nossa sociedade. Ô Zema, você está com isso no coração mesmo? Tô, então vai. E a psicóloga dele então, né, teve essa orientação psicológica, deu então para ele vai, segue o coração. E quando ele veio para o Novo, obviamente, ninguém, assim, né, não vou falar ninguém, que poucos imaginavam que ele seria eleito, até o próprio governador. Então, nos discursos deles preliminares, não, gente, nós estamos aqui divulgando valores, princípios e valores. Nós não vamos ganhar. Ele mesmo falava que ele não ia ganhar. Depois o diretor, não, Zema, nós temos que ser positivo, independentemente do resultado. Nós estamos lutando para ganhar. E ele, então, foi adaptando esse discurso, foi crescendo, com o jeitinho mineirinho, com a história de sucesso que ele tem, ele foi conquistando as pessoas, até que ele chegou onde chegou, e, obviamente, né, teve um resultado assim, inesperado, e tem tanto na urna, quanto na gestão, né?
se a gente for contar números aqui de atração de investimento, de liberdade econômica, de geração de emprego e renda, aqui em Minas Gerais, de educação, segurança. Minas Gerais hoje é o estado mais seguro do Brasil. Minas Gerais hoje é o estado mais transparente do Brasil. Saiu de 20º para 1º. Então Minas, através da liderança do nosso governador, tem se despontado. Como agora, nós pegamos Minas num buraco. Então não adianta, não existe milagre. Nós vamos crescer cada vez mais e por isso nós precisamos da reeleição do governador, de uma reformulação da Assembleia para dar a base legislativa que ele precisa para continuar trabalhando e crescendo. O senhor é um pré-candidato, o senhor tem muitos municípios, porque tem CDL, tem associação comercial, em todos os municípios praticamente, ou Sim. 90% dos municípios, poderíamos dizer assim, só tem uma tarefa difícil. O senhor me disse, em off, Sim. numa conversa, que o senhor participou hoje em Varginha de uma reunião. Sim. Como é que está sendo a receptividade do mineiro do interior para o mineiro da capital? Comigo está sendo excelente. Mineiro é mineiro, né? Primeiro que não existe mineiro de ter. O mineiro é mineiro, né? Se você for na capital, eu vou te receber como mineiro. Vai. O cafezinho. O cafezinho, então qualquer um do Brasil que vier e... Mas o pensamento político às vezes difere um pouco, né? Às vezes você tem pessoas que não, eu quero pessoas aqui da regional, né? Pessoas que tem o bairrismo, vamos dizer assim, tem o regionalismo, né? Existe. Só que nós temos um diferencial, porque eu sou associativista. Eu não estou aqui para defender, eu acho que a associação, CDL, as entidades, têm um papel fundamental na sociedade, na ponta. E eu não vou conseguir, óbvio, até a pessoa, eu já rodei vários municípios que tem um candidato, deputado da região, e que não entrega, porque ele não é associativista. Ele entra para lá, some na Assembleia e esquece do mundo. Aqui não, aqui nós temos um enlace, eu falo para mim, a CDL, a associação, é uma família que eu tenho. Então, por exemplo, o Ricardo, que é o presidente, eu conheci ele hoje, mas quando eu olho para ele, vejo o trabalho dele, eu sei da dificuldade que ele passa, porque eu vivo isso lá em Belo Horizonte, a gente se conecta muito rápido. Então a gente tem como, através do associativismo, levar soluções inteligentes, modernas para a nossa sociedade, que é o que a gente tem feito ao longo desses anos, através das entidades. O senhor é um associativista. Apaixonado. Apaixonado. Pela primeira conversa que nós tivemos, já deu para notar. O senhor acredita, o senhor vencendo as eleições que vem, o senhor é pré-candidato, o senhor lá vai continuar esse trabalho? O senhor acredita que este é o caminho para esse país encontrar-se novamente? Eu tenho certeza. Por isso que eu estou aqui. A união faz a força, né? A gente tem, sozinho você chega mais rápido, mas junto a gente chega mais longe, né? Então, o que eu falei, aqui em Nepomuceno, quem sabe das dores, a minha bandeira principal é ajudar quem quer trabalhar. É desenvolvimento econômico, geração de emprego, geração de renda. As pessoas precisam de dignidade. Ela quer pôr o dinheiro dela no bolso, ir no supermercado e comprar aquilo que ela quiser. Ela não quer ficar sendo sustentada pelo Estado, através da cesta básica. Óbvio que tem necessidades momentâneas que precisam da atuação do Estado. Mas ela tem que ser o seguinte, você tira ela do atoleiro e tem um mundo de oportunidades para ela poder atuar. Então, através das entidades que fomentam e cuidam do empreendedor, nós temos que melhorar o ambiente para as pessoas empreenderem, automaticamente gerar emprego e renda. E eu tenho visto muito isso no interior. Infelizmente, Belo Horizonte foi muito prejudicada por questões da pandemia, obviamente, mas por decisões erradas, por causa, né, de política errada, de política municipais, que eu não vou, né, não é o caso aqui entrar nesse ponto, e que nós temos que resgatar o comércio, né? 70% do PIB de Minas Gerais é oriundo do comércio. Minas Gerais é uma cidade de comércio, é um estado de comércio, serviço, turismo, eventos. A potencialidade que nós temos em Minas Gerais e diversas, norte, sul, leste, oeste, cada região tem a sua potencialidade. E nós temos que trazer a turma para cá. Olha só, então, quando eu falo do associativismo, quem que vai me municiar das informações sobre o que Nepomuceno precisa? Eu não sou daqui, só que eu tenho um coração associativista. Vai ser o presidente. Ô, Pita, tá precisando disso aqui. E fora, que nós temos as questões tributárias, as questões legais, que estão vinculadas... O presidente, o senhor disse da associação. Da associação, da CDL. Né? Eu não tenho posto de gasolina, por exemplo, mas eu sou muito vinculado ao Minas Petro. Então, eu cuido de várias pautas em relação aos postos, principalmente aos postos, né? Principalmente essa questão aí, teve greve, eu intermediei o fim da greve, essa questão do aumento. O senhor atuou junto aos sindicatos para acabar a greve. Eu fiz a PET, eu peguei o governo aqui, peguei o sindicato aqui, vamos conversar. O problema está na mesa, não está na cadeira.
Então nós temos que saber dialogar, saber linkar as pontas e sem vaidade. Né? Eu falo aqui que eu fiz, não no sentido de me vangloriar, porque a gente está servindo a população. Então, eu fiz essa ponte, então eu tenho essa parceria com o Minas Petro muito grande, inclusive eu tenho participado dos eventos do Minas Petro, mas voltando aqui, é independente do segmento. Cada segmento tem a sua peculiaridade. E nós temos que ouvir, colocar na mesa, ver o que é. A gente tem que deixar de olhar para o nosso próprio umbigo. A partir do momento que eu vejo que a pessoa só está olhando, para mim já não serve. Não, eu estou fazendo isso aqui, vai ser bom para um todo. Por mais que essa pessoa ganhe, que é natural, a gente, né, vocês estão aqui prestando um serviço para a comunidade, né, levando informação, trazendo cultura de relevância, falando sobre política, né, que é bom para a informação da sociedade. Vocês vão ganhar audiência, vocês vão ter anunciante. É uma via de mão dupla. Só que tem muita gente, o que eu vou ganhar? E na política, é um toma lá da cá violento. Você sabe, eu vou fazer isso para a sociedade por quê? Eu não ganho nada com isso. Tem um caso interessante que aconteceu na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e uma grande empresa queria se instalar no município. Só que o prefeito era brigado com os vereadores. Tinha uma rixa de política. E aí o prefeito falou para a secretária, falou, se vocês convencerem os vereadores a votar na questão do terreno, na liberação do terreno, a empresa vem, senão não vai vir. Beleza. Aí o pessoal foi, conversou com o presidente da Câmara Municipal, falou, fulano, essa empresa está vindo aqui, tem que doar. Eu não vou assinar nada não vou fazer nada não. Mas por que você não vai fazer? Porque eu não gosto do prefeito. Olha só, por causa de uma briga política, uma empresa deixa de se instalar no município e quem perde emprego? É o político? Não, o dele está garantido, o salário dele está garantido. É a sociedade. Passou um tempo, aí o pessoal falou, tá bom, então ele não vem para essa cidade, ele vai para a cidade vizinha. Aí o cara pensou, falou assim, opa, calma aí. Foi lá no governo, chegou com uma pastinha preta, chegou para o secretário, minha condição é essa aqui. O secretário abriu a pastinha e viu que ele queria um emprego para a esposa dele. Aí votou e liberou. Sabe assim, então, gente, tá errado. Não pode ser assim. Outra coisa que não pode ser assim, as pessoas, que é uma coisa que o Novo carrega muito claro, fim de privilégios. A pessoa entra, e aí nós temos um grande exemplo do Romeu Zema, que é o nosso governador, entra para deputado, para qualquer cargo, para vereador, tem não sei quantos mil assessores, quantos carros com motorista, auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio isso, auxílio... Gente, acabou. As empresas hoje de sucesso são as empresas que não têm essa mordomia mais. Por que o Estado tem que ter? Por que nós, cidadãos, temos que trabalhar para poder pagar a conta de mordomia de deputado? É errado. Eu acho que nós temos que olhar isso, olhar quais deputados fazem mais com menos. Essa é a máxima de hoje, principalmente no momento pós-pandêmico, que tudo está caro, combustível dobrou, tudo dobrou o preço. Agora, o dele não mexe não. Quem que vota o aumento de salário de deputado? O próprio deputado. Os próprios deputados, vereadores votam de vereadores. O mundo legislativo nosso, ele está parado no tempo e no espaço há muitos anos, né? Sim. O mundo legislativo... Leis que foram criadas em 1960, que estão lá ocupando espaço. Sim, 50, 60. 60 anos. Então, assim, nós temos que enxugar essa questão, esse arcabouço de leis que foram criadas, que foi banalizado. Então, nós banalizamos a lei. Mas mudar lá na raiz, lá na raiz. Mas como que nós vamos mudar? É passo a passo. Não existe milagre, não existe salvador da pátria. Se eu chegar e falar que eu vou resolver o problema do mundo, eu não vou resolver. Agora eu tenho certeza, eu vou deixar minha contribuição. O que eu tenho feito. Eu fui candidato em BH agora, né? Porque foi muito engraçado essa minha candidatura, porque em 2016 eu fui presidente do Novo em BH. E eu fiquei responsável por trazer gente para a chapa. Só que ninguém quer. As pessoas não querem se expor na política. Eu montei a chapa de vereadores, falando, gente, você não quer mudar o Brasil? Você não quer mudar o BH, Minas Gerais? Se a gente não ocupar espaço, nós vamos mudar nunca. As pessoas vieram. Então elegemos Matheus Simões. Em 2020, eles usaram isso contra mim, uma pita. Veio para vereador de BH, eu falei, não, senhor, não é minha vez, não. Ué, não é você que falava que a gente tem que ocupar espaço? Então você tem que vir. Eu, como sou coerente e acredito nisso mesmo, de coração, fui vereador. Nunca fui candidato a nada, não tenho família, não tenho família de político, zero. Mas eu levantei a bandeira de liberdade econômica, né? Como candidato. Fiquei em primeiro suplente, ajudamos a eleger 3 vereadores, pessoas que eu conheço, confio e tenho acesso, porque aqueles que votaram em mim, Pita, preciso conversar com o vereador, eu faço a ponte sem problema nenhum, e fui para o Estado, nessa bandeira de liberdade econômica. Nós disseminamos essa bandeira em 240 municípios. E são municípios, eu vou citar alguns cases,
com Varginha, que está 30% dos municípios, praticamente. 30% dos municípios, 240 municípios. Lagoa da Prata, em um ano, abriu mais de 1.000 empresas, 2.000 empregos gerados. Né? Quantos milhões? É o que eu falo, gente, nós temos que tirar o excesso de amarra do empreendedor para que ele possa trabalhar, sair da informalidade. As pessoas não querem ficar na informalidade. Só que muitas vezes elas são obrigadas a ficar na informalidade, porque o poder público, ao invés de ajudar, não, ele atrapalha. Quem faz a informalidade é o próprio governo, o próprio poder econômico atual, digamos assim. É isso aí. A burocracia existente. Aí faz a informalidade acontecer. E aí a gente tem um comparativo muito claro que nos países onde você tem mais liberdade econômica, você tem mais desenvolvimento humano. Então eu comecei a entender por que os políticos não querem liberdade econômica. Porque o desenvolvimento humano, às vezes, é prejudicial para o modus operandi da campanha dele. Ele precisa do povo ali fechado numa caixinha, com medo de uma retaliação, porque ele está informal, está vendendo informal. Se você não votar em mim, eu vou vir em você. Então, estou supondo uma coisa dessa, porque eles não querem deixar as coisas florescerem. Sempre que você apareceu a cabeceira, vamos cortar, porque essa pessoa vai incomodar a gente. Então, eu estou aqui, ô Jota, ao seu convite, né, do Ricardo, de coração, para falar o que eu acredito. Estou aqui para defender os valores e princípios que eu acredito desde antes, que eu fui criado, e agora foi institucionalizado através do Partido Novo, que é um partido que eu confio. Tem defeitos? Tem. Tudo na vida tem defeitos. É um partido que tem muito a evoluir? Tem. Vai evoluir. Eu falo, ninguém nasceu grande. A gente nasce pequenininho, aí nós vamos, aquela calça do pijama, né, que ela vai só virando bermuda, né, vai cortando, opa, tá na hora de trocar de roupa. Então o novo vai aprendendo no dia a dia, mas sem perder os princípios e valores a qual nós somos criados, que é o que eu falo. Nosso pai coloca, né, a educação, nos dá essa base, para que quando a gente fique adulto, a gente possa viver e educar nossos filhos nessa mesma linha. O senhor é um novo pré-candidato, Sim. que vem num partido novo, com propostas novas para que nós possamos ter uma nova política mais voltada para a população. É isso? É isso. É a bandeira? É a bandeira. Temos N problemas na sociedade, como a educação, temos que valorizar melhor, né, os educadores, que são a base, né, da educação. Tem um problema na saúde, tem um problema no transporte, na segurança. E tem problemas também na geração de emprego. Né? Então, eu vi o senhor falar algo ali, nós vamos fazer uma visita em comum, numa loja aqui próximo, o senhor falando sobre a questão do emprego, da dignidade do emprego. Isso. A valorização, as dificuldades que os senhores têm nas capitais. Aqui no interior também tem muito desemprego. O Brasil tem mais de 14 milhões de desempregados. Acho que errei um pouquinho menos, né? Depois do novo mas governo. Tá perto. Mas tá por aí, tá né? Por aí. Porque tem muitos que não são contabilizados. Né? Tá ali um contador ali que sabe que nem tudo é contabilizado. Sim, sim. Então, mas eu gostaria que o senhor falasse, antes de nós fecharmos, sobre as suas ideias para a criação de empregos. O senhor que trabalha com lojas, Câmara dos Dirigentes Lojistas. Associativismo traz emprego, traz progresso para uma nação. Todos sabem, os países europeus mais evoluídos, o associativismo faz parte do dia a dia, né? Do dia a dia, da noite a noite. Só tem uma proposta bem assim, simples, para que a nossa população, aqueles que estão ligados conosco, possam entender de uma forma bem clara o que fazer para nós. O senhor falou de Carmo do Rio Claro? Não, o senhor falou de Lagoa da Prata. Sim. Eu conheço a Lagoa da Prata. Sim. O senhor falou de quantos empregos? Mais de 1.000 empresas abriram lá no último ano. 1.000 empresas. Que gera em torno de 5, 6 empregos cada empresa. Veja só, São pequenas empresas, Sim. Quantas famílias foram beneficiadas. O que nós podemos fazer numa cidade como Nepomuceno? Qual a sua ideia? Uma cidade de 30 mil habitantes. Independentemente do número de habitantes, porque eu já fui em cidades como Juruáia, tem 10 mil habitantes. Mas é um polo têxtil. Porque eles desenvolveram a vocação deles. Então, a primeira coisa é definir qual que é a vocação de Nepomuceno. Esse é um ponto. Esse é um ponto. Só que isso quem faz não é o governo, né? É a sociedade. A sociedade, através das associações, CDLs, óbvio, em parceria com o poder público, porque precisa ter estímulo. As parcerias são... Com o Sebrae. Sebrae, ela ajuda muito nessa... É igual assim, quando você está na adolescência, você quer saber o que você vai fazer na faculdade, você procura um psicólogo. Eu acho que o Sebrae é o grande psicólogo das cidades. Vamos ver qual que é o ponto de partida. Então, qual que é a potencialidade? Eu já rodei cidade do pé de moleque, cidade da lingerie, cidade do texto. Eu já rodei vários municípios que têm vocação clara. Óbvio que ali não só vende pé de moleque, lá não só vende lingerie, mas
cria um ecossistema de cooperação com esse foco e todo o comércio funciona. 10 mil habitantes. Eu vi cada loja lá maravilhosa. Então, primeira coisa, definir vocação. Segundo, tirar as amarras, né, as burocracias que impedem. Essa questão da liberdade econômica, por exemplo, ela vem um pilar fundamental, é a questão do fim do alvará para atividades classificadas com baixo risco. Como eu disse, 70% do PIB aqui é de pequeno e médio empreendedor. Que risco ambiental que um pequeno e médio empreendedor apresenta? Ele tem uma lojinha aqui na rua, nenhum. Que risco de corpo de bombeiro, né? Vigilância sanitária, nada. Cortar as amarras. Cortar as amarras. E aí nós temos isso para o setor de comércio e serviço. Nós temos também um setor que é pujante, que é base econômica, que é o setor imobiliário, construção civil, que emprega. E está aqui, né? Pomoceno está em vapor, pleno vapor. Isso. Então, obviamente, nós temos realidades distintas de cada município. Eu estou com um projeto, junto com o pessoal da CNI Secov, que é um projeto que eu fui lá em Brasília. Na vida é o seguinte, a gente, nada se cria, tudo se transforma, né? Se transforma e se adapta à realidade de cada município. Então, o Ministério da Economia tem um projeto de liberdade econômica focada no setor imobiliário, para facilitar a agilidade. Porque você ficar aguardando liberação de prefeitura para poder construir um prédiozinho de 2 andares, que não tem um impacto, então tem que avaliar os impactos, óbvio. Em Minas, nós temos cidades históricas. Então, temos que olhar essas cidades históricas que têm um padrão. Cidades mais cotidianas, como aqui na Pomoceno, que é mais uma cidade, né, mais moderna, que não tem tanta coisa assim de prédio, né? Me corrija se eu estiver errado. Que eu vi aqui uma arquitetura mais moderna, não é igual Ouro Preto, Mariana. Não, é diferente. É diferente. Então, nós temos uma realidade imobiliária, então nós temos isso aí. Por que não trazer por setores, tirar quais são as amarras que impedem a abertura de supermercados? Quais são as amarras que impedem a abertura, a criação de desenvolvimento imobiliário? Então, nós vamos mapeando esses aí. Obviamente, isso aí é uma questão de... Nós temos 2 pontos. Uma de desburocratização, de tirar o peso, e uma tributária. A tributária também é pesada. Muito. Nós temos aqui o DIFAL, contador, né, sabe, do DIFAL, que mata o pequeno e médio empreendedor. E o que a gente vai fazer? Nós temos que acabar com esse DIFAL, que foi criado em 2016, no governo anterior. O pessoal reclama comigo, Peter, temos que acabar com esse DIFAL, o Zema não acabou. Bacana, está todo mundo batendo no governador, que ainda depende de Assembleia. Por isso nós precisamos renovar a Assembleia. Só que quando foi criado lá atrás, ninguém falou nada. A sociedade se calou. Aí depois que cria o imposto, para tirar é muito difícil. A CPMF, quando criaram, falaram que ela ia durar 1 ano. Quantos anos que ela durou? Depois foi muita pressão para acabar. Então, gente, nós enquanto sociedade, enquanto trabalhador, enquanto pai de família, nós temos que dar a mão, nós temos que entender que nós estamos num momento de mudança, nós temos que sustentar esse momento. Porque se deixar do jeito que estava, largar para lá, vai dar errado de novo. Já vai continuar dando errado, porque nós estamos melhorando. Eu estou aqui porque eu acredito que nós estamos melhorando. Estamos fechando essa entrevista importantíssima, interessantíssima, quando a gente fica conhecendo novas pessoas, com novas ideias, fazendo novos amigos. O grupo DTTV está aberto para essas amizades, esses relacionamentos novos. E recebendo aqui o Lucas Pita, que é candidato do partido, pré-candidato, deputado estadual do partido do governador Romeu Zema, o Partido Novo, que surgiu com novas ideias. Agora, é importante novas ideias com pessoas com capacitações. Eu sempre defendo isso aí. Sim. E sempre, quando eu procuro descontrair as nossas entrevistas, olhando o sapato do pré-candidato. Deixa eu olhar o seu sapato. Está gasto? Tá cheio de terra, aquela poeira aqui, ó. É porque está fazendo visita, está andando bastante. Está cheio de sujeira. Não, mas eu tô embaixo que você conhece o político. Aqui, ó, pisa torta lá. Essa é uma descontração que nós sempre fazemos. Lógico. Senhor pré-candidato, foi uma grande alegria aqui recebê-lo. Sua mensagem para o nosso povo, por gentileza, sua última mensagem. Mais uma vez, muito obrigado pela receptividade da DTTV. Assim como o nosso governador Romeu Zema tem rodado muito em Minas Gerais. Entrevistamos ele há poucos dias. Isso. Então, ele abriu 460 lojas em Minas Gerais antes de ser, né, governador. A simplicidade absoluta. A simplicidade absoluta, independentemente do cargo, muito simples, continua rodando. Em algumas cidades eu acompanhei, cidades de 3 mil habitantes,
que nunca um governador pisou. Ele vai, cumprimenta todo mundo, vai no restaurante. Aqui ele andou no meio do povo, vai no meio do maior povo, tranquilidade. vai no self-service, come, paga a conta dele. Então, gente, vamos nos pegar o governador como exemplo, vamos pegar, e eu me coloco aqui à disposição da população de Nepomuceno, da região e de Minas Gerais, né, através do associativismo. Aqui tem o Partido Novo, o senhor sabe, né? Tem um núcleo, né? Tem um núcleo. Tem um núcleo do Partido Novo. O Novo vai ter essa dificuldade de expandir enquanto partido, por causa obviamente, ideias novas sempre enfrentam resistências. Resistências, faz parte. Mas faz parte do crescimento. Nós temos que entender que a nossa visão tem que ser de longo prazo. Mais uma vez, ninguém nasce grande, nenhuma empresa nasceu grande. A gente está aqui em cima da loja Zedmil, né? Eu tive a oportunidade de conhecer um dos donos, né? Agora em Varginha. Me contou a história que foi o pai que fundou, os filhos vieram. Eu te contei que conheci o outro irmão. Até porque esse irmão que está hoje, ele era dentista. Ele foi formado em odonto. Depois que ele veio para a loja. Sim. Então, gente, tem que valorizar a família, né, os direitos da família. Outra coisa que o Estado não pode intervir é na decisão da escolha da família. Se eu quero criar meu filho dentro de uma religião, eu crio. Se eu quero criar em outra, eu crio. Não é o Estado que vai falar como que eu vou criar meu filho. Imagina se eu sou cruzeirense. Aí o Estado chega, não, seu filho tem que ser atleticano. O Estado vai impor isso para mim? E você sabe que existem tentativas do Estado manipular a vida do cidadão. Isso existe. Então, se a gente não tiver lá pessoas que vão defender a liberdade de escolha de cada família, a coisa vai desvincular. Aí nós vamos chorar mais uma vez sobre o leite derramado. Então, mais uma vez, agradecer. Espero voltar aqui, né, outras oportunidades. E, se Deus abençoar a nossa caminhada, como, né, uma pessoa que vai ajudar o desenvolvimento de Nepomuceno, da região. Posso ir lá te cobrar? Ih, tá aqui, ó. Ricardo tá aqui, também. Tá aqui o Ricardo aqui. Vamos lá te cobrar. Você, Jota, é um comprometimento. Isso é valor que eu tenho, chama comprometimento. Né? Comprometimento é fazer aquilo que foi comprometido, independentemente da situação. Nós temos que resolver o problema está na mesa. Então, eu sou um cara extremamente comprometido, tenho meu negócio, não dependo da questão do dinheiro, de política, para o meu sustento, graças a Deus, mas eu tenho que olhar para vários lados, né? E eu tenho certeza, eu tenho uma analogia que eu faço o seguinte: o seu pai te criou de um jeito, né? Sim. Que foi melhor que o jeito que ele foi criado pelo pai dele. Certamente. Você criou o seu filho melhor do jeito que você foi criado. Procuro. Né? E por que a gente não pode fazer isso com a nossa sociedade? Podemos. Né? Entregar uma sociedade melhor para a próxima geração do que nós recebemos. Isso a natureza nos ensina, o sol não brilha para si mesmo. A árvore não come do próprio fruto. O rio não bebe da própria água. Então nós temos que ser luz, nós temos que ajudar para as pessoas florescerem e cada um vai ter seu momento de contribuir. Vocês estão contribuindo muito aqui através da rádio. Eu tenho minha contribuição na CDL, no associativismo, na minha empresa, na política. Né? Cada um dentro do seu núcleo fazer essa contribuição. Eu tenho certeza que nós vamos ser muito melhor e nós vamos comemorar muitas vitórias ainda. Obrigado mais uma vez. Senhor pré-candidato Lucas Pita, foi uma grande alegria recebê-lo aqui. Muito obrigado. Foi uma aula de associativismo, de seriedade. Eu costumo conhecer as pessoas pelo olhar e o político pelo sapato, tá bom? Obrigado. Abraço. Abraço, até mais, gente. Obrigado.